Vamos falar um pouquinho sobre as minhas últimas leituras. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Como o meu ritmo de leitura não anda dos melhores, eu achei mais válido acumular leituras durante 3 meses. Então nesse vídeo vamos falar sobre tudo que eu li durante janeiro, fevereiro e março. Durante 3 meses eu consegui ler 11 livros. Então vamos começar com o mês de janeiro. Eu li ao todo 4 livros, uma ficção histórica e 3 romances contemporâneos. Eu iniciei 2026 lendo A Grande Solidão, da Christine Hanna, uma ficção histórica, onde vamos conhecer uma família bem tóxica, pelos olhos de uma garota chamada Lenny, de 13 anos. Então nessa família, além da Lenny, temos o pai dela, que é um ex-soldado da Guerra do Vietnã, que ele saiu totalmente traumatizado, e temos a sua mãe, que faz tudo para agradar o pai. Mas é um relacionamento que vai muito além disso, bem abusivo. É uma família que está passando por momentos bem complicados, e o pai da Lenny vai acabar recebendo uma herança de um companheiro que ele conheceu na época da guerra, que foi capturado e torturado assim como ele. Essa herança é uma casa no Alasca, um lugar frio e na sua maior parte escuro. E já servindo como alerta, tudo isso piora o humor do pai da Lenny. E assim a família decide fazer essa grande mudança nesse lugar bem desconhecido. Então é uma história de cotidiano, onde a gente vai acompanhar essa família se adaptando a esse novo lar, com a diferença de que estamos sempre esperando uma tragédia, e ela de fato vai acontecer. É uma narrativa com alguns saltos no tempo, que aborda temas sensíveis como violência doméstica, relacionamento abusivo e entre outros. A escrita da Christine Hanna é muito sensível, então é um livro muito emocionante, porém a narrativa dele é bem lenta, então se você não curte esse tipo de livro arrastado, talvez você não goste tanto dele. Eu classifiquei ele com 4 estrelas e definitivamente chorei com ele. A minha segunda leitura foi O Lago do Amor, da Lana Ferguson, o meu primeiro monster romance e talvez o último. Então aqui a gente vai conhecer a história da Kay, que depois da morte do pai, ela decide ir para a Escócia, com alguns objetivos: se conectar com a família paterna, saber mais sobre o pai e saber um pouquinho mais sobre a lenda que ele sempre a contava, do monstro do Lago Ness. Já na Escócia, Kay vai quase sofrer um acidente. Ela vai ser salva por um escocês bem mal-humorado, que vai ficar ainda mais estressado quando descobrir o sobrenome dela. E esse é um dos mistérios da história, da onde surge esse ódio todo por ela. Bom, em um determinado momento, eles vão precisar trabalhar juntos por conta de uma lenda que une a geração familiar dos dois. E claro, eles vão se apaixonar. Aqui a gente tem um pouco de místico, magia e muito hot, que é bem característico da autora. Eu juro, gente, o livro tinha um enredo bem interessante. Por mais que tudo dentro da história fosse óbvio demais. O segredo do protagonista, quem seria o vilão e entre outras coisas. O problema, novamente, é tanta cena hot que o livro começa a ficar entediante. E ele poderia ter sido construído com menos 100 páginas. Então não foi pra mim e eu classifiquei ele com 2 estrelas. A minha próxima leitura foi feita pra mim, que era um livro que eu tinha muita curiosidade. Então aqui a gente vai conhecer a Amy, que é uma Amazonas. Ela participa de competições a cavalo. A questão é, a nossa protagonista vai acabar sofrendo um acidente, vai criar um grande trauma com a montaria, que é sua grande paixão, e vai terminar um relacionamento abusivo. E depois de todos esses acontecimentos trágicos, ela vai decidir, impulsivamente, voltar para sua cidade natal, que sempre trouxe a ela uma sensação de prisão. Ela cresceu em uma fazenda, e é lá que ela vai passar esses dias. Porém, ela não contava com o Luke, o nosso protagonista masculino, que é o melhor amigo do seu irmão mais velho, e por quem ela tinha uma certa implicância também, iria se tornar o seu grande apoio nesses dias difíceis. E assim, o Luke está bem diferente do que a Amy lembrava. Ele não é mais aquele garoto problemático. É um romance com escrita muito fácil, ele é leve, ele tem capítulos muito curtos, tem aquele famoso enredo de namoro proibido, já que o irmão mais velho não aceitaria um relacionamento entre a sua irmã mais nova e o seu melhor amigo. Ele é ótimo para sair de uma ressaca literária, o desenvolvimento amoroso ele é bem rápido, ele faz parte de uma trilogia chamada Fazenda Rebóbulo. Assim, eu gostei bastante do livro, classifiquei com 3 estrelas, ele é bem divertido, temos hot, mas devo dizer que fiquei muito interessada com o relacionamento que eu sei que vai acontecer entre a melhor amiga da nossa protagonista e o irmão mais velho, que é um pai solteiro. Eu fiquei muito interessada e eles só são um 3º livro, não vejo a hora. A minha última leitura de janeiro foi Amor por Engano, então aqui a gente vai conhecer a Olivia. Depois de diversas tragédias acontecerem na sua vida, ela vai acabar indo morar com o seu irmão mais
mais velho e o melhor amigo dele, o Colin, o nosso protagonista, que eles não se dão muito bem, mas assim, a química deles é bem real. A Olivia vai acabar recebendo uma mensagem de um número desconhecido, e eles vão começar a trocar mensagens, vai se criar um laço ali, uma certa intimidade. E o que ela não sabe é que esse desconhecido está bem pertinho dela. Eu não me lembro de muita coisa desse livro, porque ele não foi memorável, para ser bem sincera, e uma das únicas coisas que eu me lembro desse livro é que a protagonista me irritava muito, ela era muito imatura. Era uma história com grande potencial pra mim, mas não deu certo, então eu classifiquei com 2,75. Agora vamos para as minhas leituras de fevereiro. Eu li 3 livros apenas, foram 2 thrillers e uma romantasia. Eu li O Namorado da Freida, então aqui a gente vai conhecer a história da Sydney, que está desesperada para encontrar o cara certo. No primeiro capítulo, ela está participando de um encontro, e assim, ele é simplesmente terrível, o cara é um babacão. O ponto principal aqui é que mulheres estão sendo atacadas brutalmente. E isso vai acontecer com uma amiga bem próxima da nossa protagonista. Porém, nesse meio tempo, tudo vai mudar, porque aparentemente a Sydney encontrou o cara certo. Mas assim, existem ressalvas. Ele é bem reservado, ele não quer ser apresentado para os amigos dela, existem algumas controvérsias. Então assim, talvez o cara perfeito não seja perfeito, e ele esconde um segredo meio que obscuro. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui é que temos 2 linhas do tempo. Então o presente é narrado pela Sydney, e o passado é narrado por um jovem chamado Tom, se eu não me engano. É um adolescente que tem um núcleo familiar bem tóxico e que tem pensamentos bem estranhos, bem perturbadores. E assim, existem garotas desaparecendo nessa linha do tempo. Uma coisa que eu gosto muito dos livros da Freida, e não foi diferente com O Namorado, é que a escrita dela é muito simples, e por mais que os enredos sejam bem previsíveis, eles te prendem, e foi isso que aconteceu comigo. Eu classifiquei ele com 3 estrelas. A minha segunda leitura de fevereiro foi Misery, Louca Obsessão, de Stephen King. Finalmente, esse livro estava há tanto tempo na minha TBR de livros não lidos, tanto tempo, eu tinha receio de ler ele, e não me arrependo de finalmente ter concluído essa leitura. Aqui a gente vai conhecer um escritor chamado Poe, muito famoso, principalmente pela sua série de livros chamada Misery. Ele vai acabar sofrendo um acidente e vai ser resgatado pela Annie, a nossa outra protagonista. E assim, a Annie é muito fã dele, e ela vai levar ele pra casa, ao invés de levar ele para um hospital. E assim, ele está com 2 pernas quebradas, então a forma como a Annie cuida dele é bem complicada, é bem terrível, na verdade. Temos cenas bem desconfortáveis aqui. Mas a questão é, o livro favorito da Annie é Misery, e ela vai ficar muito irritada quando descobrir que o Poe matou a protagonista. E a Annie vai obrigá-lo a escrever um novo livro, e claro que o Poe vai escrever esse livro, que não vai ser nada fácil, porque assim, se ele não escrever, a Annie vai tirar a vida dele, basicamente, ou torturá-lo. É um thriller de terror psicológico, existem cenas muito desconfortáveis, te dá uma certa ansiedade, mas assim, eu não consegui largar ele, porque eu precisava saber o que ia acontecer com o protagonista, e as últimas páginas, meu Deus, eu quase surtei aqui, tá bom? Eu levei um grande susto, e eu classifiquei esse livro com 3,75. Bom, a minha última leitura de fevereiro foi o meu primeiro 5 estrelas de 2026. Temos um vlog de leitura aqui bem mais detalhado, caso você queira saber mais sobre essa leitura. Estou falando dessa belezura aqui, Reverência Indomável, uma romantasia de Rebecca Ross, que acontece no mesmo universo de Divinos Rivais. Então nessa romantasia vamos conhecer uma deusa chamada Matilda, que nasce no reino inferior. Então vamos conhecê-la desde o seu nascimento, o seu crescimento, o relacionamento dela com outros deuses. E claro, como uma romantasia, temos romance. Então vamos descobrir como uma deusa acabou se apaixonando por um humano chamado Vincent, o nosso outro protagonista. O laço entre a Matilda e esse humano chamado Vincent vai ocorrer por conta de pergaminhos dos sonhos e pesadelos de uma outra deusa. Então a Matilda vai começar a encontrar o Vincent dentro dos sonhos e pesadelos dele. E basicamente vai ser assim que o laço dos dois vai ser construído. Claro que além do romance existem diversas outras camadas, e uma delas vai fazer a Matilda ter que fugir do reino inferior. E o Vincent não sabe. Em um momento de pura angústia, ele vai pedir a ajuda da Matilda. Infelizmente, nosso protagonista não vai ser respondido, e isso vai machucá-lo tanto que ele vai se fechar para a crença com os deuses e com a Matilda. E como a Matilda não estava no reino inferior, ela não sabia que ele precisava da ajuda dela. 13 anos vão se passar. 13 anos. E a Matilda vai precisar entregar uma carta para o Vincent para salvar a vida dele. E
dentro desse encontro tudo vai mudar. Eles vão entrar em um acordo que eu não vou comentar aqui para não ser spoiler. E assim, é uma história de amor cheia de sacrifícios. Uma deusa e um mortal. Os deuses aqui enxergam os mortais como ferramentas. É uma dinâmica bem complicada, uma espécie de romance proibido, digamos assim. Então os dois vão precisar enfrentar uma guerra entre deuses e humanos. E assim, foi um livro que eu marquei muito, tá bom? Esse livro tem um pouco mais de 600 páginas e eu aceitaria de bom grado mais 100 páginas. Eu queria tanto ver uma cena específica dos dois que claramente me faria chorar. 1000 litros? Sim, mas eu queria. Aqui a gente tem hot, mas é aquele hot mais vedado, mas ele é um pouco mais descritivo que Divinos Rivais. Então ele é um pouco mais maduro. Um ponto importante aqui, é uma fantasia extremamente lenta. É um slow burn raiz. Então passa-se muitas páginas para de fato o romance acontecer. Então caso você não goste de uma narrativa mais lenta, fuja desse livro, porque ele não vai ser pra você. A escrita da Rebecca é incrivelmente bela. É linda, é poética, é encantadora. Eu me apaixono sempre pela escrita dela, é uma das minhas favoritas. Foi de fato um 6 estrelas, então além do livro ser lindo, esteticamente falando, eu amei a história. É uma história que me emocionou de diversas maneiras. Bom, vamos para o nosso último mês, o mês de março, onde eu li 4 livros. Então foram 2 romances contemporâneos, uma fantasia e uma ficção infantil. Vamos falar de Ababá, que eu iniciei em fevereiro e só terminei em março. Foi a minha última tentativa com a Lana, ela de fato não é pra mim. Então aqui a gente vai conhecer a Cassie, que está, assim, desesperada por um novo emprego para pagar as contas dela. E assim, o último emprego dela acabou não dando muito certo. A nossa protagonista fazia conteúdo em uma plataforma mais 18. E ela acabou se envolvendo demais com uma assinante. É uma espécie de mistério dentro do enredo, então quem é esse cara, o que aconteceu de fato com eles e assim por diante. Então a Cassie vai se inscrever em uma vaga de babá e ela vai acabar sendo contratada. Ela vai cuidar da filha pré-adolescente de um viúvo, que assim já deixa encantada. Claramente, os dois vão começar a se envolver. Então temos a narrativa tanto da Cassie quanto do protagonista, que eu não lembro o nome dele, Aiden. Então temos o ponto de vista tanto da Cassie quanto do Aiden. Eles vão começar a se envolver fisicamente e o que novamente me faz perder o interesse na história de Lana é essa enxurrada de cenas hot. Então aqui a gente tem muita cena hot. A grande questão aqui é, a nossa protagonista vai descobrir algo sobre o nosso protagonista e isso vai se perdurar durante a narrativa, né? O que ele vai fazer quando descobrir a verdade. Raramente eu abandono um livro, então foi muito sofrido essa leitura pra mim, porque eu não curti ela, eu gostei de pouquíssimas coisas aqui, que foi a filha do viúvo do nosso protagonista e a melhor amiga da nossa protagonista, que é uma senhora de mais 70 anos. E eu classifiquei com 2 estrelas. A minha próxima leitura foi Viúva de Ferro, um livro que eu estava com tantas expectativas e que, graças a Deus, foi super atendida. Eu me apaixonei por esse livro, por essa história, e não vejo a hora de ler a sequência, mas enfim. Então, resumindo aqui, porque também temos vlog de leitura, onde eu falo um pouco mais aprofundadamente sobre ele. Então, nesse universo, existem criaturas chamadas Unduns, e os humanos só conseguem enfrentá-las em uma máquina de guerra. Porém, essa máquina de guerra, ela utiliza a energia vital da pessoa. E essa máquina, ela é sempre pilotada por 2 pessoas, um homem e uma mulher. Então o homem é o piloto principal e a mulher é a piloto concubina. O piloto principal, que é o homem, suga a energia vital da garota, então dificilmente ela sobrevive. Então basicamente as garotas são sempre sacrificadas. Aqui a gente vai conhecer a Rosetia, que depois que sua irmã se tornou uma piloto concubina e é sacrificada, infelizmente, ela decide se vingar do piloto que tirou a vida da irmã dela. Então ela vai se inscrever e se tornar uma piloto concubina. Porém, o inesperado vai acontecer. E a nossa protagonista vai ser chamada de Viúva de Ferro, porque o inverso acontece. Eu amo isso de verdade. Ao invés do homem sugar a energia vital da Zetia, ela suga a energia vital dele, sacrificando assim o homem. E claro, como temos um sistema extremamente machista e manipulador, para que isso não aconteça novamente, né, para que um homem não seja sacrificado pela nossa protagonista, eles vão conectar ela com um piloto que possui a maior energia vital da atualidade, que é o Lee, um criminoso. Porém, a nossa protagonista, que na verdade é uma espécie de anti-heroína, depois de ver o que ela é capaz de fazer, o poder que ela possui, ela decide dar fim a esse sistema. Aqui temos romance? Sim, temos um romance, temos uma espécie de trisal que eu amei bastante, mas o romance não é a base principal disso aqui, tá? Então não comece Viúva de Ferro esperando especificamente cenas de romance. Eu super indico 5 estrelas, eu amei isso aqui demais. Bom, a minha penúltima leitura de março foi Não Me Esqueça, da Julie Soto. É um romance de segunda chance, um romance contemporâneo,
contemporâneo com 2 linhas do tempo. O presente é narrado pela nossa protagonista chamada Ama, que é uma organizadora de casamentos, uma cerimonialista. Quando a influenciadora super famosa a contrata para que ela organize o casamento dela e da sua noiva, a Ama vê uma chance única, que pode fazer total diferença na sua carreira. Porém, ela pensa seriamente em desistir. Depois que as noivas confirmam que irão contratar o florista Elliot, o nosso protagonista, que narra o passado. Então ele vai nos contar como de fato ele e a Ama se conheceram e o que aconteceu com os dois. O que deu errado na história desses dois. É uma história bem rápida. A nossa protagonista ela é bem traumatizada com relacionamentos por conta da sua querida mãe. Claro, isso vai se refletir no relacionamento dela com o Elliot. Então na linha do presente os dois vão trabalhar juntos nesse casamento e talvez, quem sabe, eles se resolvam. Então assim, é bem óbvio na narrativa do presente que eles sentem algo um pelo outro, que eles estão machucados e existe muita química também. Eu gostei muito da escrita da autora. A gente tem Rocha, então mais 18. É um livro ótimo para sair de uma ressaca literária. Eu esperava um pouco mais do final, sim, ele foi bem acelerado, mas ao todo é uma história muito legal. Eu classifiquei ele com 3.5. Agora vamos falar da minha última leitura de março, que foi Matilda. Eu intercalei a leitura entre o audiobook e o Kindle. A Matilda é uma personagem muito conhecida, então eu vou dar uma leve resumida. Vamos acompanhar uma garotinha chamada Matilda, que cresce em um núcleo familiar bem tóxico e que se refugia nos livros. Então, com 4 ou 5 anos, temos uma garotinha lendo clássicos da literatura inglesa. É uma leitura com traços fofos, porém aborda temas sensíveis. Como já citado, a família dela é bem tóxica. Eu amei, é uma leitura muito rápida. Eu até me assustei, é realmente muito rápida. Que eu classifiquei com 5 estrelas por tudo que esse livro representa e por tudo que a personagem representa também. É uma leitura bem legal de ser feita e caso você não tenha lido, eu super indico. Mas essas foram as minhas leituras. Não digo que eu tive leituras incríveis, mas estou satisfeita até o momento. Eu espero que elas melhorem. E uma coisa que eu estou preocupada é que, assim, eu não li nenhum livro da minha TBR de leitura obrigatória até o momento. Então eu espero muito que no próximo vídeo de lidos do mês, isso tenha mudado. Mas esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma eu tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!